pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trouxe um modelo de blusa manga longa, feita em malha canelada. E eu usei menos de 1 metro de tecido para fazer o tamanho P. Espero que vocês gostem. Se é a primeira vez que está me vendo por aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta o que achou. E vamos lá pro passo a passo. Como eu falei, para essa blusa eu tô usando malha canelada. E essa malha é lá da New Collection. Vai ficar aparecendo o cupom de desconto para vocês na tela. Tem 5% de desconto na compra no site. Para a primeira compra, comecei aqui dobrando a parte de tecido, ajustei direitinho porque essa malha ela sai do lugar. E aí tem que medir e ver direitinho para ver se está na linha do tecido, para ficar bonitinho. Vou usar uma camiseta como molde, começo dobrando ela ao meio. Eu ajusto todas as costuras para poder ver direitinho a costura. E para aproveitar o tecido, eu ajustei ele novamente porque estava muito largo. Medi de novo. Coloquei até alfinete para segurar porque essa malha ela escorrega, ela é bem molinha. E aí depois eu posicionei a blusa na dobra do tecido. Ajustei direitinho, dobrei a parte da cava. Aqui também tem que ver bem a costura da cava. Então é só ajustar direitinho. E aí escondi essa parte também para poder cortar o decote depois, a gola. Posicionei direitinho, já comecei a cortar. Aqui eu não deixei mais de costura porque eu queria ela mais larguinha mesmo, porque essa aqui ela é bem rente ao pescoço. Já o restante eu cortei deixando margem de costura. Como é uma malha, eu cortei só deixando margem mesmo, porque ela vai ajustar o corpo. Aqui embaixo eu deixei 2 centímetros para poder fazer a bainha. Aqui eu aumentei um pouquinho, porque eu queria um pouquinho mais aberto esse decote dele. E aí eu uso essa parte da frente para cortar a parte das costas. É só dobrar mais uma parte de tecido. Posiciona a parte da frente em cima, na dobra do tecido e vai cortar. A única diferença é no decote, agora é um pouquinho mais alta, 2 centímetros abaixo do ombro. Não precisa deixar a queda de ombro, eu deixei, mas depois eu tirei. Pode cortar igual da frente mesmo. E o restante é igual. Eu cortei também 2 retângulos de 30 centímetros por 15 centímetros. Esse vai ser o babadinho que vai ficar no ombro da blusa. Cortei os dois, tá? Os dois aqui, um sobre o outro. Vou dobrar o meio desse jeito aqui. E aí eu dobro novamente. Agora eu vou arredondar as pontas do lado que tá a abertura. E pronto, já tem os 2 babadinhos aqui. Para cortar a manga, eu dobrei mais uma parte de tecido. Vou usar aqui a parte das costas como molde, só para eu medir a manga, na verdade, não é nem cortar. Posicionei, o ombro da blusa fica para a dobra do tecido. Desse jeito. Vou fazer a marcação, medindo meu braço, a largura do braço. Pra ver se daria ali, até deu uma sobrinha, eu deixei mais folgadinho mesmo. E marquei. Uma dica que eu tô usando é que a Rafaela comentou. Eu usava giz de cera pra marcar o tecido e ela comentou que pode manchar a roupa. Então eu mudei pro giz de lousa que ela me indicou e eu gostei bastante. Então já fica uma dica aí. Marquei também o comprimento da manga que eu queria. E aí eu já fiz o desenho da manga, da cabeça da manga e da lateral com comprimento. Essa é a primeira manga, eu cortei mais uma manga igual e já comecei a costurar. Começo a costurar unindo os ombros, coloco direito com direito aqui, parte da frente das costas. Coloquei um alfinete e costurei.
Ficou desse jeito, por enquanto eu vou separar ele aqui. Peguei o babadinho, os dois babadinhos. E com ele dobrado assim, ó, com o direito pra fora, eu vou fazer uma costura de pesponto na parte reta, pra ele ficar mais sequinho. É só pra isso mesmo, coloquei o alfinete porque ele fica correndo muito. E aí eu prefiro com alfinete. Passo uma costura de pesponto aqui. Ele vai ficar assim, ó, fica mais sequinho. Agora na parte arredondada eu vou fazer uma costura com um ponto de franzir. Fiz a costura e agora é só puxar uma das linhas, a linha de baixo, vai franzindo até ficar no tamanho desejado. Eu fiz com 20 centímetros. O importante é só que os dois fiquem do mesmo tamanho. Fiz os dois aqui, fui ajustando e ficou do mesmo tamanho, ó. Fui ajustando um sobre o outro, pra ver se tava igual. E pronto. Aí eu dou um nozinho nas pontinhas só pra ele parar de correr agora. Pra ele ficar no lugar aqui e eu poder costurar ele na blusa. Já vou pegar aqui a blusa, a parte da cava da blusa, da manga. E acabou que a câmera ficou totalmente fora de lugar, mostrou só metade, mas aqui o babadinho ele tem os dois lados direito, então tanto faz o lado. Marquei só o meio dele e posicionei o meio do babado na costura do ombro. Aí é só alfinetar e fazer uma costura reta para prender os dois. Fiz isso com os dois lados já, prendi os dois babadinhos. E já ficou assim, ó. Já é um modelinho pra quem não quer colocar manga. É só fazer acabamento na cava, mas eu vou pôr manga. Então aqui pelo lado direito ainda, eu posiciono a manga. Ó, a manga com o direito pra baixo. É direito com direito, encaixo. Aqui é basicamente encaixar, porque a manga tá exatamente do mesmo tamanho da cava. Então é só encaixar uma na outra que vai dar certinho. E aí costurar tudo depois. De acabamento, eu tirei um pouco o excesso dessa sobra de tecido que fica e fiz uma costura com um zigue-zague bem fechadinho para ficar mais seco, o tecido não ficar um bolo ali por causa do franzido. Ficou assim, ó, eu fiz o zigue-zague e já prendi as duas mangas. Agora, antes de fechar a blusa pela lateral, eu preferi fazer o acabamento na manga, no punho, porque como é uma parte mais estreita, eu prefiro fazer antes. Tá assim por enquanto, ó, já com a manga. E aí eu fui fazer o acabamento aqui que é em dobra dupla, dobra 2 vezes de 1 centímetro e faz uma costura reta. Ficou assim, e agora eu já posso fechar a lateral da blusa e as mangas também. Aí nessa parte o importante é unir as costuras. A costura que fica na cava, aqui embaixo do braço, pra ela ficar certinha. Uniu essa parte aqui, é só unir o resto e fazer a costura também. Pronto, agora a blusa já tá toda fechada. Fui fazer o acabamento no decote. Pra isso, eu cortei uma tira de 3 centímetros de largura. Não cortei no viés, cortei reto. E pra posicionar aqui. Tá aqui a minha tira. Vou dobrar ela ao meio com o direito pra fora. E vou posicionar ela dobrada no decote e dando a volta.
Aqui eu vou puxando um pouquinho essa tira para ela esticar um pouquinho, mas pouca coisa. Chegando aqui nas costas, para eu tirar o excesso, eu encaixo, ó, uma parte da faixa na outra. E vou fazer a costura com ela aberta assim. Faço uma costura. Ó, tirei o excesso agora. E aí é só dobrar de novo e encaixar o resto. Pronto, agora eu faço uma costura reta. E já ficou assim. Agora, para essa sobra de tecido ficar para baixo, para dentro lá, ó, eu vou fazer uma segunda costura para fixar ela. Essa costura eu faço pelo lado direito mesmo. Bem rente ali a primeira costura. Faço a segunda só pra ir colocando essa sobra de tecido lá para baixo. Aqui, eu faço a costura aqui. E a sobra vai ficando pelo lado de baixo. Pronto, ficou desse jeito aqui, já ficou preso. Não vai ficar saindo pra fora agora. E tá pronta a parte do decote. Aí por último é só fazer bainha da blusa. Dobra 2 vezes, faz uma costura reta. E feito isso já vai estar pronta a blusa. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Você já conhece o novo botão de agradecimento do YouTube? Agora, além do tradicional joinha, arrastando para a direita, encontramos o valeu. Se é um conteúdo que você gostou bastante e foi útil para você de alguma forma e quer muito agradecer ao canal, basta fazer uma contribuição e ainda deixar um comentário bem colorido e destacado em qualquer vídeo do canal. E esse foi o vídeo de hoje, obrigada por assistir até aqui. Aqui do lado tem mais 2 vídeos aqui do canal para você assistir, espero que você goste. Um beijo e até a próxima.